Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso, onde podemos levar a palavra de Deus, aprendermos com o Senhor. Hoje a palavra é: todo mundo foi avisado. Hoje a história se repete. A palavra de Deus nos avisa assim, a mim e a você hoje, a respeito de um grande avivamento que vai ter aqui na Terra. Que as pessoas remidas, lavadas no sangue de Cristo, vão vir ser resgatadas pelo Senhor Jesus. O projeto do Senhor, da cruz do Calvário, onde Cristo foi morto e crucificado, está próximo a chegar. Então todo mundo está sendo avisado. Você, meu irmão, que está afastado da obra de Deus, você que não está mais convivendo no meio dos irmãos da igreja, hoje Jesus manda você retornar. Hoje Jesus te dá uma ordem. Você está sendo avisado para retornar. Porque hoje, no mundo de hoje, a história está se repetindo. Muitas pessoas estão ceifando a vida das pessoas, matando a vida das pessoas. E através da palavra de Deus, nós vamos aprender a respeito desse aviso de Cristo para mim e para você. Amém? Hoje nós vamos ler 2 versículos. Salmo, capítulo 2, versículo 10 e Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Amém? Salmo, capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: agora, pois os reis sejam prudentes, deixai-vos instruir os juízes da terra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, aleluia. Deuteronômio 28, versículo 15. 28, versículo 15, aqui. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Assim diz o Senhor hoje para mim e para você. Todo mundo foi avisado. Hoje a história se repete. Vamos orar? Pedir o poder do Espírito Santo para nos capacitar a nós entendermos essa mensagem. A mensagem do Senhor é algo muito importante. É muito importante a mensagem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos interceder pelas famílias, vamos interceder por você, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua vida com Cristo. Vamos pedir ao Senhor para Ele te dar força para você sair do pecado e entrar na glória de Deus, porque você hoje está sendo avisado. Hoje, todo mundo está sendo avisado. E hoje a história está se repetindo. Muitas pessoas não estão escutando a voz de Deus. Não estão escutando os pastores, não estão escutando os profetas de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus o discernimento desta palavra. Amém? Deus, Pai Santo, Poderoso, que eu diminua, o Senhor cresça. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, intercedo pela vida desse irmão, desta irmã, desta família, desta casa. Deus, em nome de Jesus, abençoa, santifique e purifique a vida do irmão. Deus, que a luz da palavra possa entrar dentro do coração do irmão, que ele possa entender. Ele possa entrar nesse plano do Senhor e essa maldição e essas coisas ruins desse mundo não possa mais atingir o irmão, porque ele está debaixo da tua mão, debaixo do teu poder, debaixo das tuas asas. Essa oração que eu faço, crendo na vitória minha, na vitória do irmão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Todo mundo foi avisado. Assim diz o Senhor. Hoje a história se repete.
O Salmo capítulo 2, versículo 10, a palavra é bem clara para mim e para você. Por isso deixai-vos advertir os reis, e sejas instruído, assim diz o Senhor para você. Aprenda a palavra de Deus. Seja instruído na palavra de Deus. Os juízes da terra. Quem é os juízes dessa terra? Aleluia, glória a Deus. São as pessoas que Deus outorga autoridade, sabedoria. As pessoas que buscam a face do Senhor. As pessoas que estão debaixo da bênção de Deus. Em vez de nós se rebelarem contra essas pessoas, que significa que os reis escolhidos por Deus, que são seus filhos, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você é considerado um filho de Deus. Então você está sendo avisado, meu irmão. Nós temos que obedecer, estar debaixo da instrução dessas pessoas. Pastores, presbíteros, diáconos, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus que fazem a obra de Deus para nos instruir ao caminho certo, que é Jesus Cristo. Tomar cuidado com as instruções erradas, que não estão baseadas debaixo desse salmo que foi lido aqui agora. É essa a advertência que Deus está falando comigo e com você. Aceitar a advertência divina e render-se a Cristo. É parar de pecar. Vivermos mais em função à obra de Deus. Buscar refúgio com Cristo. Para o quê? Para nós não seres destruídos por esse mundo. E não seres destruídos contra a ira de Deus, que é vindoura, vai vir a ira de Deus. Ela vai ser revelada na pessoa de Jesus Cristo. É um grande arrebatamento. A palavra de Deus hoje diz para mim e para você, sejam prudentes, irmão. O que significa ser prudente? No verbo hebraico, sekal, significa agir com sabedoria, sermos inteligentes, sermos praticantes da palavra de Deus, entendemos que Deus quer falar conosco, para até nós obedecermos os teus servos, as pessoas que Deus outorgou até autoridade nessa terra, para nós aceitarmos verdadeiramente essa advertência, mesmo que a gente não entenda. A rebelião ou a oposição a qualquer decreto de Deus são inúteis e nos levarão à destruição. Assim diz o Senhor hoje para mim e para você. Satanás quer que você seja destruído. Servir o Senhor com temor, servir o Senhor com alegria. Tudo que você for fazer, irmão, você tem que ter temor a Deus. É isso que o Salmo capítulo 2 está querendo dizer para nós. Convida a uma atitude de reverência, uma atitude de submissão a Deus e também aos reis que ele estabeleceu na terra, que são os seus filhos, são os herdeiros da promessa do Senhor, da salvação. Você faz parte desse plano divino do Senhor, querido. Você vai ter com você a proteção contra a ira, a advertência para que irem nesse caminho largo, que é o caminho da destruição, o caminho do mundo. Pois a ira de Deus divina se acenderá rapidamente, vai ser como um piscar de olho, Jesus vai voltar. Talvez não vai dar tempo para você pedir perdão. Bem-aventurado os que confiam, os que acreditam, os que praticam esta palavra. No versículo final desse mesmo texto, desse Salmo capítulo 2, lá no versículo 12, conclui com a felicidade verdadeira e a segurança estão em quem se refugia e confia em Deus. Para as pessoas que largam, hoje Deus te adverte, hoje Deus está te dizendo, larga o que você está fazendo para esse mundo. A bebedice,
a prostituição, os vícios, a idolatria. Levante sua mão, aceite Cristo como seu Salvador. A palavra de Deus diz assim: mas se não deres ouvido, lá em Deuteronômio capítulo 28 que nós lemos, versículo 15, mas se não deres ouvido, olha a advertência que o Senhor der, se você não ouvir, meu irmão, se a palavra de Deus entrar aqui e sair aqui para você, a voz do Senhor teu Deus, mas, irmão, como é que eu vou escutar a voz de Deus? A palavra. Todo aquele servo de Deus que é praticante da palavra, que pregue essa palavra, você dá ouvido a essa pessoa. Porque ele é um servo de Deus, ele é um filho de Deus. Todas essas maldições que aqui na palavra tem, virão sobre ti, meu irmão. Você está sendo avisado, porque hoje em dia a história está se repetindo. Essa maldição vai te alcançar, assim diz o Senhor. Deuteronômio 28, capítulo 15, afirma que se a pessoa não obedecer a Deus, a voz do Senhor, que é a palavra, e não cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, todas essas maldições do versículo cairão sobre ele. Serve como uma instrução. É uma lista de maldições detalhadas do Senhor. Que cada versículo seguinte vai dizer, que inclui aflição. Você vai ser uma pessoa aflita. Por mais que você tente resolver a sua situação, a aflição vai chegar na sua casa. Vai chegar dentro do seu lar. Doença vai chegar dentro da sua casa. E a palavra de Deus diz que a destruição da colheita, tudo que você fizer, meu irmão, vai ser destruído por Satanás. Satanás veio para roubar, para mentir, roubar e destruir. São as consequências da desobediência que levarão esse recebimento de maldição. Queria que você entendesse, você está sendo avisado, irmão. Isso não está sendo descoberto por acaso por você. A palavra está avisando isso. Você vê muitas pessoas perdidas nesse mundo. Você vê muitas pragas entrando dentro dos lares da pessoa. Desastre que está ocorrendo no mundo afora. Outro dia nós tivemos um desastre. Acho que é no Pará que teve um desastre. Morreu várias pessoas. Que acabaram por levar à destruição. E a pessoa deu um desaterro, quer dizer, perder tudo que possui na sua vida. Esse versículo em Deuteronômio que nós lemos, o contexto dele, esse versículo é um contraparte direta do versículo 1. Do mesmo capítulo que descreve uma bênção que virão no caso você obedecer. Você quer saber qual é as bênçãos que se você aceitar Jesus agora, meu irmão, e mudar de vida agora? Levantar sua mão e aceitar Jesus. Versículo 1 diz assim: e será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado, guardar de todos os seus mandamentos, que eu ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará. Vai mudar o seu quadro, vai mudar a sua vida, assim diz o Senhor. Sobre todas as nações da terra. Talvez você não tenha muito valor para esse mundo. Talvez as pessoas não te dão valor, te interpretam mal, né? Até te perseguem. As pessoas até te perseguem. Você fica sem entender o que está acontecendo, não é mesmo? Isso acontece. Mas se você obedecer, Deus vai dar um reviravolta na sua vida. Todo mundo foi avisado. E a história se repete. Hoje, mais uma vez, Deus nos alerta. Deus está te alertando, meu irmão. Por meio da tua palavra. Uma palavra verdadeira. Uma palavra que não volta atrás. Uma palavra que nos corta como espada. Afiada. Muitas vezes as pessoas ignoram, não dão ouvido à palavra de Deus. E depois eles dizem, não sabia.
Fui pego de surpresa. Mas a Bíblia, ela é bem clara. Ela é bem clara na sua palavra. Deus sempre avisa antes de algo acontecer com você. Você sempre vai ter o livramento do Senhor. Sabe por quê? Porque as mãos e os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas. Deus é juiz, Deus é justo. E hoje não é diferente. A história se repete porque o coração do homem continua o mesmo. Um coração impuro, um coração caído, um coração maldoso, um coração de pedra. Um coração que não perdoa, um coração perseguidor. Arranque esse coração de pedra e coloque o coração de Deus na sua vida. Todo mundo foi avisado. Hoje a história se repete. Deus, meu irmão, Deus sempre nos adverte. Antes que chegue o seu juízo, antes da volta de Jesus. Noé, ele pregou por 120 anos, antes que o dilúvio chegasse. Para aquelas vidas, para aquelas almas. Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz que o Senhor declarou: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Assim diz o Senhor. Refere à decisão de Deus de limitar a vida. Após a perversidade crescente que o ser humano tem. Então hoje a história está se repetindo. Hoje é um dia de advertência do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, através da tua palavra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Morreu todos no dilúvio. Mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. A palavra de Deus descreve que a intervenção divina no passado, mencionada por Deus, não poupou ninguém. O mundo antigo todo pereceu pelos seus pecados, mas protegeu Noé, um pregador de justiça. Assim diz a palavra. Hoje Deus te chama, meu irmão. Hoje Deus te convoca a ser um pregador da justiça. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? Fazer uma transformação na sua vida. E mais 7 pessoas durante o dia. Deus destruiu aquele mundo ímpio. A passagem usa um evento como um paralelo para explicar como Deus sabe como livrar os piedosos da tentação, reservando os perversos para o dia do julgamento. Eu queria dizer para você, meu irmão, no dia do julgamento, a mão do Senhor, a justiça do Senhor vai ser sobre todos a raça humana. Tantos bons como os ímpios, tantos brancos como pretos, como os pobres como ricos, como sábios como não sábios. A mão do Senhor no dia do juízo. O juiz, o advogado e juiz Jesus Cristo vai fazer o Senhor. E Deus vai vir buscar a sua igreja remida e lavada no seu sangue. Irmãos, Jeremias, nosso profeta, profetizou por décadas a queda de Jerusalém. Lá em Jeremias capítulo 25, ele persiste, recua Judá em ouvir. Judá recusa em ouvir a palavra do profeta, que resultou a uma condenação de 70 anos sobre o domínio da Babilônia. Viraram escravos da Babilônia. Exortar as pessoas que se converteram dos seus maus e não adoraram, e adoraram a Deus estrangeiro, e a viver em terra estranha. Mas eles ignoraram rapidamente este aviso. O que aconteceu com o povo? Eles provocaram, irmão, a ira de Deus sobre.
Por causa dessa desobediência do povo de Deus, contínua, se tornou uma terra de ruína isolada. A nação estaria sujeita ao rei da Babilônia por 70 anos, por 7 décadas. Tudo por causa da desobediência. E hoje não é a história que está se repetindo. Nós estamos sendo desobedientes a Deus. Não estamos obedecendo às ordens e os estatutos de Deus. Irmão, o assunto é tão sério, esse aviso é tão sério do Senhor para mim e para você, que Jesus, o nosso Jesus, chorou sobre Jerusalém. Antes de Jerusalém ser destruída. Lucas capítulo 19 descreve a tristeza, o isolamento de Jesus ao se aproximar-se de Jerusalém. Onde ele chora e ele lamenta o destino daquela cidade. Porque por eles não reconhecer o templo de Deus. Ele profetiza que os inimigos virão e cercará Jerusalém. E destruirá completamente. Jesus fala assim lá. Até deixar pedra sobre pedra. Destruir completamente Jerusalém. Porque a cidade não aceitou a paz que Jesus ofereceu ao seu próprio povo. Hoje, meu irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, os pregadores do Senhor, a igreja de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo de Deus nos alerta. Todo mundo foi avisado. Hoje a história se repete. Mateus capítulo 3. Hoje Deus fala claramente para você. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Há um perigo, irmão, eminente, a você estar ignorando esse aviso.